estás? Olá, Nuno, estou bem, obrigado. E, Sim. e tu também? Também, também. Boa. Aqui, estamos aqui nos a acompanhar um ao outro. Curiosamente, hoje o provérbio é no sentido até um pouco mais ao contrário, que é mais vale só do que mal acompanhado. E Exatamente. esta nossa nova Exatamente rubrica. quer dizer, exatamente é este o provérbio que propomos para Exatamente. hoje. Nós estamos a contrariar um bocadinho isso aqui, não é? Desde logo que estamos aqui a fazer a dois, portanto, não estamos a Não, fazer não igual. porque esta não é uma má companhia. Exatamente, exatamente. Os provérbios nem sempre têm aplicabilidade. E é uma das coisas também que importa analisar em cada um deles, quando é aplicável e quando não é. Claro, claro. Bom, mas aqui, e voltando se calhar um bocadinho ao nosso modo também de análise de cada provérbio, hum, introduzindo primeiro aqui, assim, um fenómeno social para, conhecido, enfim, do grande público, e que tem uma tradução, ou uma ligação clara com este provérbio, foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, houve um referendo em 2016, não é, que, Reino Unido, em que o resultado apontou para a saída, para o desejo de saída dos britânicos da União Europeia, e que essa saída depois acabou por ser formalizada, depois houve uma série de negociações com a União Europeia para formalizar essa saída, uma saída bem feita, em vez de assim precipitada. Portanto, ainda demorou quase cerca de 4 anos a se Uhum, uhum. realizar. Foi no final de janeiro, então, de 2020, eh, que aconteceu a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, um pouco nessa linha de preferiam estar sós do que mal acompanhados com a União Europeia, digamos assim, ou que pelo menos o estar sós seria melhor do que estar acompanhados. Também pode ser aqui um dos outros significados do provérbio. Pode não ser necessariamente por ser uma má companhia, isso é no sentido mais literal, mas às vezes comparativamente é melhor fazer isoladamente algo ou de estar isoladamente em algo do que ter Uhum, uhum. companhia. E até diria que, sim, em parte, se calhar muitos britânicos votaram mais dessa forma. Não havia propriamente também uma hostilidade assim tão grande à União Europeia, não é? Uma tradição, claro, do Reino Unido estar inserido em boas relações também com os outros países da Europa e da União Europeia. Portanto, não havia assim como uma clivagem, uma hostilidade, quase uma guerra, não é? Pudesse estar a Uhum. acontecer entre o Reino Unido e outros países da Europa, mas sim considerarem que seria melhor para o Reino Unido ter uma soberania maior, ter uma política económica em maior liberdade, de seguirem até os seus destinos, tomarem mais essa autonomia ainda maior enquanto povo, enquanto nação, do que estarem condicionados pelas políticas comuns da União Europeia. Sim. Bom, e também o referendo, atenção, foi, teve esta aprovação para a saída por curta margem. Acho que foi 51,9% de Uhum. votos a favor da saída da União Europeia. Foi uma margem curta. Curtíssimo Margem, assim. portanto, também muitos britânicos votaram a favor da continuidade. Sim. Portanto, aquilo foi ali muito dividido. Mas sobressaiu, claro, enquanto democracia, por um voto se ganha, por um voto se perde, não é? E Pois. aí o referendo foi considerado válido. Portanto, também isso que promove uma democracia amadurecida é que, ok, mesmo que não tenha sido uma grande vitória para a saída, ainda assim tem que ser respeitada a decisão popular e foi por uma curta margem, mas assim se avançou, não é? Respeitou-se os resultados eleitorais desse referendo. Sim. Bom, eh, sim, mas
Só então aqui esta nota que mesmo ao nível de nações, de algo mais coletivo, não é? Como a saída de uma organização de países, não é? Uma União Europeia, também este provérbio tem aplicabilidade. Uhum. E Sem assim foi dúvida. o Reino Unido. Pode ser que daqui a uns anos até regressem, se fazem um novo referendo e pode ser que até possam voltar à União Europeia, mas eh, eh, também já, ao fim destes anos, já há assim qualquer coisa que eh, foi construído, sim, também com cooperação, apesar de eles estarem sós, não quer dizer Sim, que estejam isolados da União Europeia, no sentido de não haver cooperação com a União Europeia. Continua a sim, haver, sim. não é? É uma outra forma eh, de estarem, não inseridos na União Europeia, mas em muitas coisas uma forma de cooperação, até por exemplo neste conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Sim, não é? sim. A guerra, há aqui uma comunhão, parece, não é? Entre o Reino Unido e a União Europeia quanto à posição a adotar. Eu penso que Em muitos aspectos, pelo que me foi levado a conhecer na altura, porque na altura deste referendo, eu estava a ter aulas para melhorar o meu inglês com um professor que, portanto, da Grã-Bretanha, tinha nascido em Londres, estava aqui na sim, Áustria já há algum tempo, e ele falou-me um bocadinho sobre o sentimento que recebia de lá, da terra dele, não é? sim, E era de que as pessoas, principalmente as pessoas que não viviam em grandes cidades, em grandes centros, queixavam-se de que muitas de. Aquilo é um bocadinho que a gente ouve às vezes em Portugal, né? Das pessoas, vamos às aldeias e não só, aos sítios mais pequenos, de que, e nos meios da agricultura e nos meios laborais, que a União Europeia está a impor demasiadas regras, nomeadamente uhum, não deixando que eles produzam determinadas coisas ou que não possam usar determinados objetos. Levando agora à cabeça aquela ideia da colher de pau, que a determinada altura a União Europeia sim, proibiu a utilização da colher de pau na cozinha por não ser tão higiênico como outros materiais. Penso que depois na Itália não se levou isso à frente. uhum, Pronto, e penso que na altura o exemplo concreto em relação à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, era de que havia um tipo de lâmpadas que eles, um exemplo entre vários, não é? Que eles não podiam usar por causa das regras europeias. sim, E pronto, todos esses bocadinhos, essas pequenas insatisfações, levaram a que muita gente no Reino Unido se mostrasse a vontade de sair, não é? E para não, ah, já para não falar, mas se calhar devemos falar nisso, de que, concretamente em relação ao referendo do Brexit, estamos a falar do Reino Unido, que é um país com um historial imenso, de serem eles, a terem as rédeas, não é? Portanto, toda a história imperial do Reino Unido, sim, com territórios em todo o mundo. Aliás, hoje falamos a língua inglesa como a língua franca, utilizada por todos. Portanto, são eles que que sempre estiveram habituados a levar o mundo atrás deles, não é? E às tantas, quando há um contexto partilhado em que muitas orientações, muitas regras vêm do centro da Europa ou do pois, conjunto de uma comunidade europeia. Penso eu, portanto, isto eu estou também um bocado uma interpretação minha, também terá levado a que este sentimento tivesse crescido no Reino Unido, não é? Mas falando do provérbio em si, portanto, acho que este é um exemplo excelente que tu trouxeste, não é? Que realmente onde se nota bem a aplicabilidade do mesmo em questões coletivas, neste caso de nações, não é? Mas na questão individual é uma coisa que se vê ou que se ouve muitas vezes, não é? Vê-se em sim, contextos de relações românticas, não é? Olha, estou aqui indeciso, estou indecisa.
não só românticas, relações entre amigos, colegas. Olha, mas está na altura de fazermos um corte, ou de eu não sei se quero mais estar a conviver com aquela pessoa. Olha, mas mais vale só do que mal acompanhado, né? Ah, e ouve-se e vê-se em mais contextos. Ah, pessoas que querem. Ti- tirar um tempo para elas próprias, não é? E que se afastam um bocadinho de tudo, eh, Sim. podem recorrer a esse provérbio. Pessoas que são realmente, claramente prejudicadas, não é? Por outros, e até às vezes de forma de violência física ou violência verbal, violência psicológica, não é? Esse provérbio acaba por ser muito bem aplicado, né, nesses casos. Portanto, é um dos provérbios, e se calhar é por isso também, né, posso dizê-lo que foste tu que escolheste aqui trazer o provérbio para este episódio. É um provérbio bastante popular, digamos assim. É o verdadeiro É, provérbio popular, não é? sim, muito, muito utilizado, menos daquilo que eu me apercebo em Portugal, muitas vezes dito, às vezes expresso em variadas situações, contextos. Depois estava a pensar aí na Áustria se também é assim tão falado, se é assim tão comunicado esse provérbio, ou se passa mais implicitamente, às vezes, esse tipo de ideia. Pois, olha, há bocado estávamos a falar, antes de começar a gravação, e essa ideia de que mais vale estar só do que mal acompanhado, ou de que certas companhias podem ser duvidosas, não é? E não existe tanto o desejo de estar acompanhado por tais companhias, vá, passando aqui a redundância. Existe, não é? Existe essa ideia, claro que existe. Agora, e é engraçado que no alemão. A palavra utilizada é Gemein, isso quer dizer que é companhia, é a mesma coisa coletiva. Não é acompanhado, eu estou acompanhado, não, é má companhia, não é? Seria assim, né? Mais vale só do que em Hum, má companhia. Portanto, hum, a questão de que existem mesmo companhias duvidosas e que mais vale estar a fazer as coisas por nós e de ser mais individual em certas coisas e de estarmos sozinhos e lutarmos pronto, por aquilo que é a nossa visão, a nossa perspectiva, e por aí. Por acaso, falando naquele site que evocámos no primeiro episódio, que hum. agora também não sei dizer Instituto o nome do site, Cervantes, mas não é? sim, está ligado ao Instituto Sim, Cervantes. As línguas que estão, tirando o alemão, as línguas que nos estão mais próximas, como o espanhol, o italiano, o francês não tenho agora aqui presente. Os provérbios são, ou o conteúdo, o significado é literal, é completamente igual ao português. sim. Ah, analisando aqui a questão do provérbio também em si, mais vale só do que mal acompanhado, não é? Hum, Ah, nós, como seres humanos, nós vemos-nos assim à partida, né? Com os outros, não é? Em uhum, comunhão, em companhia, criando relações, fazendo as coisas juntos. Eh, parece que dizendo isto estamos, ou melhor, ehm, parece que é preciso dizer alguma coisa deste género, ou afirmá-lo, assim em alta voz, mais vale só do que mal acompanhado, para, pode ser visto aqui como a gente afirma que mais vale estar só do que mal acompanhado, porque é suposto estarmos acompanhados. Mas o dizer mais vale estar só é um bocadinho, olha, do mal o menos, não é? Mais vale assim, não é? Muitas vezes é isto, não é? Mais vale assim, olha, se tem que ser, mais vale assim.
Pois, assim, desde logo nessa interpretação, como algo de autocuidado, os outros podem, de alguma maneira, nos estar a fazer bem, de ter uma boa relação, estar a ser criada uma boa relação com os outros, ou a relação pode estar a ser, agora, num outro extremo, destrutiva, como tu tocaste também um pouco nas questões até da violência, ou que é até uma das questões, infelizmente, ainda muito vividas em Portugal, da violência doméstica, né? Uhum. Acho que tem muita aplicabilidade este provérbio, nas questões de violência doméstica. Sim, Claro, tem muitos contextos, mas também na violência doméstica, que é, em algum momento, a vítima, continuadamente vítima numa relação abusiva, violenta, seja a nível físico, seja a nível psicológico, né? sim. Que está ali numa relação de alguma maneira dependente de um agressor, ah, começa a surgir este provérbio como uma possibilidade importante, não é? Mais vale só Sim. do que mal acompanhado. Um, e que importa, pois, às vezes é uma via de saída, de afirmação também pessoal de autocuidado, de autopreservação, sair de uma relação abusiva que nos está a fazer mal. Em vez de acrescentar qualquer coisa de bom para a vida, não, está-nos a prejudicar, é na autoestima, inclusive, não é? Uhum. Relações Uhum. abusivas até de humilhação, de desvalorização, a pessoa vai se sentindo danificada, enquanto vítima, de comentários persistentes, não é? Ah, negativos sobre a sua própria identidade. E, Sim. portanto, importa sim essa consciência, não é? Essa de autodefesa, de preservação, de autonomia também suficiente, que é, enfim, para marcar um pouco essa barreira, uma barreira protetora mínima face aos outros abusivos. Portanto, Uhum. aliás, também há até inclusive um conceito interessante na psicanálise da barreira de contacto, do Bion, que fala sobre isto, falava, já não é vivo, mas Wilfred Bion falava da barreira de contacto entre elementos conscientes e inconscientes, entre o eu e o outro também. O outro, em parte, também é consciente e inconsciente, não As é? pessoas como técnicos como o Bion estão sempre vivos, né? Podes dizer isso. Tornaram-se de alguma maneira mais brutais, ou algo também porque ficou um legado, não é? Um legado É, importante, e é por isso que depois falamos deles, neste caso do dia. Portanto, é uma barreira de contacto, pensando neste termo, uma barreira de contacto muito permeável, muito porosa, a pessoa fica muito exposta também a tudo o que vem dos outros. Aqui a barreira de contacto como se fosse um filtro, não é? Que também purifica, ou que pode ajudar a purificar a relação, não é? E sim. importa ter um bocadinho esse filtro. Se não houver um filtro que deixe passar o bom, mas proteger-nos do mal, isto em termos psíquicos, Uhum. na relação com os outros, pois É, lá é está a questão complicado. da má companhia no sentido que me prejudica, não é? Que está mais a prejudicar do que me a beneficiar, Sim, não é? sim, e que seja na relação eu-outro literal, mas também, neste plano mais psicanalítico, entre aquilo que eu consigo tolerar na consciência face a coisas difíceis, a elementos difíceis, perturbadores do inconsciente, não é? Convém haver ali uma barreira de contacto suficientemente preservada, de modo a não ser invadido por uma angústia imensa vinda do inconsciente, não é? É, Todos temos fantasmas, fantasias mais inconscientes e que poderiam ser altamente perturbadoras se eu estivesse constantemente em consciência, não é? A ter que lidar com isso, não é? Portanto, uma certa barreira, não é? Protetora, mecanismos de defesa, como o sem dúvida, sem recalcamento, dúvida. que é um mais clássico, mais frequente, de colocarmos no inconsciente conteúdos que
que nos são intoleráveis à consciência. E precisamos disto para estar minimamente saudáveis, não é? A ter que lidar com a nossa vida no dia a dia. Mas não só quanto ao inconsciente em nós, mas quanto, sim, aqui nesse plano um bocadinho mais alargado da relação com os outros, que, sim, que em parte são conscientes, em parte também são inconscientes. Eu lido na relação com os outros, consigo ter alguma noção de consciência do que se está a passar, mas também há fenómenos inconscientes na relação eu-outro, não é? Portanto, essa dita barreira de contacto, o Biano falava que idealmente devia ser semi-permeável, como um bom filtro, não é? Que deixa passar o bom, mas também preserva-nos do mal, não é? sim, De alguma sim. maneira. E sim, essa ideia dessa barreira que nos protege, lá está, daquilo que dos contextos que nos prejudicam ou das É, relações que nos prejudicam, que às vezes são barreiras fomentadas por nós, não é? Que vêm do. Elas, quando a gente diz uma coisa deste género, mais vale só do que mal acompanhado, ou mais vale por aqui do que estar ali no meio de todos. São coisas ou são decisões que nascem na nossa perspectiva, não é? Não, muitas vezes não são criadas externamente, no sentido que alguém nos está deliberadamente a atacar, ou alguma coisa, ou algum contexto que nos esteja a atacar. Não, nós é que tomamos consciência de que nós não nos vamos desenvolver tanto indo por aquele caminho, então mais vale eu seguir o meu caminho, lá está, neste caso sozinho, e que é o meu próprio caminho, não é? é. Pois, porque, sim, estava a pensar agora até aqui mais no modo existencial e até tocando, por exemplo, no Sartre, hum, que a relação com os outros, traz alguma limitação da liberdade individual. Para ter relação com os outros, bom, cedo, muitas vezes um bocadinho da minha liberdade, ou das minhas escolhas, até eventualmente mais autêntico. E é por isso que muitas vezes, até, por exemplo, nas relações de casal, fala muito, "Bah, parece que eu tenho que ceder algumas coisas, não é? Ao outro, para que a relação funcione." O problema é que essas cedências são imensas, não é? Em que as escolhas mais autênticas individuais fiquem altamente prejudicadas. E fica um sofrimento psicológico bastante grande e a aplicabilidade do provérbio é muita, não é? Que é mais vale então só do que mal acompanhado. Então, parece que eu não posso viver aquilo que me apetece, não Uhum. posso ser quem sou de alguma maneira com esta pessoa, pelo menos suficientemente, não é? Pelo Sim, menos suficientemente. Se o outro é muito opressor à liberdade, às escolhas próprias, mais autênticas, aí acho que tem muita aplicabilidade mais vale só do que mal acompanhado. Mas também não há uma relação, se formos para o outro extremo, uma relação em que parece que só existe validação, não é? Eu diria que aí também há pouca autenticidade. Ou seja, aí parece que só estamos a querer agradar o outro, não é? E há ali uma tentativa de agrado mútuo. Imaginar uma relação assim, agora só aprovo, só valido, não é? Só aceito, só concordo, não é? Diria que não é uma relação muito autêntica. As relações também trazem alguma dose de conflito, de frustração, né? E poder ser olhado isso, né? Reconhecido isso como pontos de não contacto, de pontos de atrito na relação, integrando isso na relação, poderá a relação então ser aceita de uma forma mais autêntica. Ok, eu estou com esta pessoa, seja num plano profissional, de amizade, familiar ou romântico, porque ainda assim o saldo é positivo. Há coisas em que há ali uma comunhão, uma concordância, uma cooperação saudável, e há coisas em que nós nos afastamos, em que não nos ligamos tanto. Mas também isso faz com que a relação não seja exclusiva, isolada do mundo, não é? Eu preciso depois ter uhum. outras relações no mundo, até para ir buscar um pouco.
aquilo que não tenho numa determinada relação. Senão bastaria-me só uma relação. E isso também é um ideal inautêntico. Uma só relação no mundo não bastará. Não é? Não bastará. Nós somos seres multirrelacionais. Precisamos de vários tipos de experiências. É isso que também faz uma relação saudável, de alguma maneira, um bocadinho aberta a outras relações. Já que estamos aqui no mundo, no contexto das relações, às vezes ahm, o provérbio, mais vale só do que mal acompanhado, também Sim, pode ser utilizado como uma questão, como uma estratégia defensiva, não é? Ou seja, exatamente. ou as coisas não se estão a proporcionar para que eu encontre, me sinta bem, me sinta realizado, me sinta à vontade, acompanhado com alguém e de alguma forma reafirmo isto para mim próprio um bocadinho para não só para me explicar, mas também para me desculpar, não é? De que mais vale só do que estar mal acompanhado, não é? Sim. Vai um bocadinho em encontro daquela ideia que eu estava há bocadinho a tentar elaborar, que é muitas vezes o provérbio tenta tem uma função satisfatória, né? Autossatisfatória, né? Pelo menos, olha, mais vale só do que mal acompanhado, né? Portanto, Uhum. ainda assim, olha, fica assim, ou estou assim, mas isto também às vezes é mais pode ser demasiado defensivo e podem até impossibilitar um movimento mais de descoberta e de avanço e de procura, não é? É, sim, isso é muito interessante e realmente importante, porque pode ser uma tendência geral da pessoa, não é? A se isolar. Portanto, já não está tanto a ser verificada a ideia de uma experiência que realmente está a ser negativa, pode ser uma defesa à intimidade, não é? Na relação com os outros, à proximidade afetiva, com medo da dependência, com medo de se perder de alguma maneira nos outros, com medo que os outros se tornem realmente até opressores, não é? Eh, Então a pessoa pode ter medo da relação com os outros, não é? Ao fim e ao cabo. Medo. E ser esse fenómeno, então, um bocadinho mais geral e não circunstancial. Pode haver uma determinada relação abusiva. Agora, considerar, fazer aqui uma generalização para o todo, de que é melhor eu não me aproximar dos outros, mais vale ser um ermita, vá. Mais vale ser ermita, quando ao extremo, do que ter relação com os outros. Isso aí já é de um domínio, um Pode ser, pois, sofrimento nesse caso. psicológico também intenso, não é? E que leva à falta de contacto com os outros e, e aí não parece que germine nada de verdadeiramente bom, porque perde É, esta possibilidade do o crescimento pessoal é também com os outros, mas com os outros em relações de cooperação, é suficientemente o de cooperação. sair para os outros, não é? É também É, ah, mostrarmos-nos e interagirmos e expandirmos-nos e receber depois em troca. E às vezes, neste caso, o provérbio pode ser então aquele entrave. Lá está, mas os provérbios têm têm uma ideia forte por trás, mas depois também podem ser aplicados em vários contextos e é em contextos vários, diferentes, não é? é, em vários contextos, em alguns pode ser muito úteis, não é? Como estávamos há bocado a ver até da questão da violência doméstica, mas por exemplo, realmente este provérbio, se fosse enquanto uma ideia de vida, eu agora quero estar totalmente isolado dos outros, não quero ter relação absolutamente com ninguém. Isso seria já patológico, e que estaria a evidenciar um grande sofrimento, não é? Traumático na relação com os outros, não é? Algo muito perturbador e que levou a pessoa a querer se afastar do mundo relacional, não é? Portanto,
Só para concluir, estamos quase a chegar à hora, mas eu diria que também tem aplicabilidade e acho que bastante, apesar de não ser dito, mais vale bem acompanhado do que só, né? Boa, boa. E eu gosto mais dessa interpretação. Mais vale bem acompanhado do que só. Uma boa ideia para a conclusão. E que as pessoas possam também interpretar que boas relações é que podem ter no mundo, não é? Essas convém ter. Sim. Essas que ajuda ao desenvolvimento, ao crescimento pessoal, Uhum. na à abertura ao mundo, portanto, trazer novas experiências, não é? Novas formas até de pensar e cooperação, não é? Terem negócios. Mais vale É, boas relações, não é? Ter parceria do que uma empresa isoladamente, não é? é, Ou, ou não só nos negócios, as relações, precisamos de relações de afeto boas, suficientemente boas. Se não as tivermos, sentimos um sofrimento psicológico muito significativo, muito perturbador. muito bem, Nuno. Olha, Claro, gostei mais uma vez de falar contigo. Até à sim, próxima sim. e olha, uma boa semana para ti e para todos. Obrigado, sim. Um abraço a todos e que continuem-nos a acompanhar por aqui. Sim. Um abraço. Até breve. Até breve.